Continuando o nosso programa nesta terça-feira, estamos conversando com a reitora da UFESA, Ludmila Oliveira. Você pode mandar sua pergunta para ela. Temos nossas redes sociais disponíveis para você interagir com a gente no programa de hoje. No bloco anterior, a gente deu uma pincelada sobre a eleição no Senado, na Câmara Federal, e a gente fala aqui da eleição da Assembleia Legislativa, com um índice de renovação de 33,33%. Em sua nova composição, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte vai dar posse aos 24 deputados estaduais eleitos para a 63ª legislatura nesta quarta-feira, né, Carol? Sim. Quarta-feira amanhã, dia 1º. Exato, né? São 8 novatos e 16 reeleitos. Entre os deputados estaduais que tomarão posse neste dia 1º, 10 são filiados ao PSDB, terá a maior bancada na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Já as legendas PT, PV e PL conseguiram 3 postos cada uma, seguida pelo Solidariedade e o PV, com 2 cadeiras cada. Já o MDB conquistou 1 posto apenas. Após a cerimônia de posse, os deputados realizam a eleição para a presidência da Casa nos próximos biênios. Tem 2023-2024, 2025-2026. Existe uma expectativa que o Ezequiel Ferreira ele seja reeleito agora, deve completar aí quase 10 anos à frente da Assembleia Legislativa, e já pense em quem vai substituí-lo nos outros 2 anos. Isso se não mudar a lei, né, Carol? Pois é, estava tendo muita articulação nas últimas semanas para saber quem seria ali o do segundo biênio, né? Desses próximos 4 anos, se seria vai dar o branco, viu, Vonúvio? Agora, se seria o deputado Jorge Soares ou o Kleber Rodrigues. Kleber Rodrigues, pronto. E aí, muita gente fica nessa... Ainda não se chegou. Olha, o bastidor ainda não divulgou qual dos nomes foi o escolhido. Hoje, teve gente que divulgou que Ezequiel encontrou uma brecha na lei para colocar ali o seu nome para mais outro biênio, além desse próximo, 2023-2024. Inclusive, o próprio blog César Santos, aqui de Mossoró, apurou que a assessoria jurídica de Ezequiel Ferreira encontrou a brecha na ação direta de inconstitucionalidade do STF, que estabeleceu a reeleição das casas legislativas. Que, a partir desse ponto, a Assembleia Legislativa modificou a Constituição Estadual, permitindo que membros da mesa diretora sejam reeleitos por mais 2 anos, independente da legislatura, observando o direito de única recondução. E aí traz esse detalhamento, vamos ver amanhã como é que essa história vai se desenrolar e como é que a casa vai encarar essa situação aí de, mais uma vez, Ezequiel. Por que é importante saber se o Ezequiel vai ser presidente nos 2 primeiros ou nos 2 últimos anos, ou se nos 4 anos? Porque a próxima eleição geral, 2026, tem 2 vagas para o Senado em disputa. Então, fala-se que Ezequiel poderá ser um nome forte na disputa ao Senado daqui a 4 anos. Então, tudo isso tem a ver com poder, né? Ezequiel Ferreira já está há um bom tempo presidente da Assembleia Legislativa e tem sempre apaziguado ânimos de oposição, situação dos parlamentares novatos, dos mais antigos. Enfim, é um presidente que está sempre ali dando afagos a todos os parlamentares. E, Carol, ele sabe fazer esse jogo político. Vamos ver como é que vai ser amanhã. É um ótimo articulador, Ezequiel. Tanto é que está há tanto tempo ali naquela posição do principal posto da Casa Legislativa Estadual. Inclusive, acredito sim que o recuo dele em relação a fazer oposição a Fátima Bezerra nessa eleição de 2022 e permanecer na base aliada de Fátima tem tudo a ver com as próximas eleições que vêm aí. Vamos voltar agora à nossa conversa com Ludmila Oliveira, reitora da UFESA. A gente estava conversando no bloco anterior e a senhora disse que na reunião dos reitores ficou muito feliz quando ouviu o presidente Lula dizendo que o primeiro lugar será o nomeado. Os primeiros lugares nas eleições para reitores serão os nomeados, primeiros lugares das listas tríplices. E aí a senhora disse, isso quer dizer que se eu for o primeiro lugar, eu serei nomeada. Então, vai ter candidatura à reeleição. Se for é o que, como eu coloquei anteriormente, né?
se nós estivermos na condição, que condição é essa? A condição de enfrentar, a coragem para enfrentar nós já temos, né? E quando eu coloquei isso como um aspecto de felicidade, foi justamente para corroborar com a coerência, com o que se coloca como democracia, porque haviam pessoas dizendo assim, olha, mesmo que você seja, você não será nomeada porque eles não gostam de você. Então isso já geraria um outro problema, uma previsão de futuro que ninguém nem sabe. Não, ninguém sabe nem o que vai acontecer amanhã. Então, nós estamos, sim, colocando nas mãos de Deus, o futuro a Ele pertence, mas nós temos essa disposição, sim, de ir para a reeleição, é importante. Eu preciso ser avaliada, eu preciso que a comunidade acadêmica me avalie e, enfim, eu preciso ter uma história em que eu seja protagonista dela da maneira que eu comecei, de cabeça erguida, sabe? Então, isso eu não tenho nenhum receio de seguir, não. Nós iremos seguir, se Deus quiser. Reitora, vez por outra tem sempre uma polêmica em torno do nome de Ludmila Oliveira. A mais recente, eu confesso que não li, mas a senhora está aqui e pode responder para a gente sobre uma viagem que a senhora fez. Como é que tem sido isso? Inclusive envolvendo o Consune, como é que é isso? Foi. Deixa eu explicar, pessoal. Inclusive, o que é que acontece na Universidade Federal Rural do Semiárido? Primeiro, é preciso deixar claro que se alguém estiver aqui de oposição e vendo, e explique à comunidade acadêmica como as coisas acontecem. Nós não podemos dar prejuízo às atividades da instituição como um todo. A reitora, ela não cometeu, primeiro, nenhuma ilegalidade. A reitora, ela passou por uma situação que qualquer gestor pode passar. Porque, do contrário de tudo que foi conjecturado, de tudo que foi levantado, o teor da reunião é assim, de vomitar, de tão pesado que é e de tantas acusações. Parece até que as pessoas que acusaram nunca vão precisar da minha mão. É reunião do Consune? Do Consune, sim, foi pedido um ponto de inclusão. Mas foi feita na verdade, uma fragilidade técnica no gabinete, nós vamos explicar isso. Nós fizemos, inclusive, a consulta antes de fazer a viagem e em nenhum instrumento da instituição está claro isso. Nem nas competências do Conselho Universitário, sim, conselhos superiores não é só Consune, não. Porque, assim, conselhos superiores são Conselho Universitário, Conselho de Administração e CONCEP. Mas, nesse caso, como é uma matéria administrativa, nós vamos, inclusive, convalidar amanhã. Fizemos uma convocação hoje, por coincidência, viu? Providência, né? Por providência, você ter perguntado hoje, fizemos uma convocação para amanhã convalidar, não é? Em que nós colocamos lá, inclusive, toda a justificativa da convalidação, colocamos toda a situação e, assim, não houve má fé nem por parte da reitora, nem por parte dos servidores técnicos que fizeram ali aquela solicitação. Coisas que acontecem na universidade, que podem acontecer, mas é uma tentativa, assim, uma vontade tão grande que a reitora seja desmoralizada, que a reitora seja escandalizada, que a reitora, assim, saia de qualquer maneira. Eu, mais uma vez, eu queria dizer o seguinte, e esse recado, não é bem um recado, que eu queria dizer assim, olhando nos olhos. Pessoal, eu só vou sair dali na hora que Deus quiser, sabe? Na hora que Deus quiser. A vida da gente, ela é muito volátil. E a gente faz um plano e Deus faz outro. Então, não adianta, assim, querer, eu não estou ilegal. Essa questão, assim, de colocar como amoral, de colocar... Isso tá ultrapassado. Nós temos trabalhado... Quer ver outra polêmica? A outra polêmica que envolve as viagens da reitora. Pessoal, essa reitora, ela não pode ser comparada a nenhum dos ex-reitores anterior ao FESA. Não pode, porque essa reitora, ela trabalha de maneira itinerante. Nós vamos nos campi, pelo menos uma vez por mês, mas isso significa, eu estou fazendo esse levantamento para, do primeiro dia de gestão até agora, mostrar quantas vezes nós fomos em cada camping,
Quantas vezes nós fomos em Brasília? Quantas vezes nós fizemos cada viagem? E outra coisa, jamais, assim, isso foi levantado, não sei o quê, a reitora não tem necessidade nenhuma de usar nenhuma viagem dessa para outro fim que não seja uma missão internacional. Até porque esta reitora teve a oportunidade de apresentar a Universidade Federal Rural do Semiárido com a envergadura que ela merece. Por quê? Porque quando nós chegamos no país de Israel, nós nos encontramos com os institutos de pesquisa que têm a nossa cara, que têm a melhor tecnologia de semiárido em nível de mundo, que desconheciam o nosso trabalho e nós temos também o que oferecer. Está entendendo? Então, nós não fomos só buscar, nós também temos o que oferecer. Foi uma missão toda tramitada em nível de embaixadas, primeiro recebida pela Embaixada de Israel no Brasil, depois a Embaixada do Brasil em Israel. Fomos recebidos pelo embaixador, pessoalmente. O embaixador nos acompanhou em uma dessas missões, o diplomata nos acompanhou, o Ministério das Relações Exteriores estava monitorando tudo, até porque nós visitamos áreas de conflitos, inclusive essas áreas que foram bombardeadas, foram áreas que nós passamos lá. Né? Foi uma viagem feita não com o passaporte de Ludmila, foi feita com um passaporte oficial desta reitora. Né? Nós temos um passaporte oficial para viagens como essa, assim como também trouxeram à tona agora uma viagem que eu fui convidada, inclusive pelo governo de Taiwan, em... Meu Deus, foi setembro ou foi outubro? Eu fui convidada como uma das 4 mulheres do Brasil para sentar com mulheres de toda a América Latina e conversar sobre experiência de gestão, sobre a parte vulnerável. Então, assim, são situações, sabe, que são resolvidas, que são resolvíveis, mas, assim, ao invés dessas pessoas procurarem pensar na universidade, até porque isso vai levar politicamente a um desgaste natural dessas pessoas. Porque, por exemplo, enquanto eles estão batendo nisso, mais viagem internacional já tem na porta. Eu recebi a consuleza, né, inclusive a TC me cobriu, semana passada, no meio da polêmica, eu até sorri, sabe, Carol? Como é que pode um negócio desse? Eu, no meio de uma polêmica aqui internacional, lá vem um país para dentro da instituição. A bandeira dos Estados Unidos dentro da UFESA, hino nacional dos Estados Unidos, inclusive. Nós vamos trabalhar, já estamos trabalhando para ter um escritório de orientação e de mediação ali, assim como tem nos grandes centros, nas grandes capitais. A UFESA já tem essa disposição, já tem isso. O nosso convênio com a NASA está praticamente consolidado. Eu quero, daqui a pouco, eu vou até dizer, dona Zilene, deixa a equipe lá para Eusébio, viu? Daqui uns dias, quando tiver tudo pronto, eu quero ter o prazer de levar vocês lá, de vocês conhecerem, não é, o monitoramento, que será uma das maiores, que é a maior operação no Hemisfério Sul, e a UFESA vai estar lá à frente. Então, nós temos feito muita coisa boa. A oposição é natural, vai acontecer, sabe? Assim, eu já estou acostumado, não adianta. Não adianta, porque a gente só... Quanto mais faz isso, mais eu tenho combustível para seguir. Porque ele não vai existir, não. É da minha natureza mesmo. Nosso tempo já está esgotando. Faltou a gente falar sobre projetos para 2023. Já fica de pé aqui um novo convite, a gente marcar mais para frente para falar de novos projetos. Reitora Ludmila Oliveira, muito obrigada pela participação e pela conversa e os esclarecimentos no programa de hoje. Obrigada, Carol. Obrigada, Von Lúvio. Na verdade, eu queria muito convidar vocês para fazer um programa lá na UFESA mesmo, né? Vamos fazer lá, mostrar algumas coisas e a gente está à disposição de vocês, de toda a comunidade. Não teve nem... Se alguém tiver alguma pergunta, quiser encaminhar, o gabinete está aberto, está de portas abertas e a gente só dá para trabalhar. É porque moçoroense é assim mesmo, viu? Moçoroense é desse jeito mesmo. Quando começa, termina e a gente vai até o fim, até a hora que Deus quiser, né? Muito bem. Então, fiquem com Deus e a gente só tem coisa boa aí pela frente, se Deus quiser. Seja sempre bem-vinda, reitora. Obrigada. Você de casa, boa noite. Até amanhã. Muito obrigada pela audiência. Amanhã a gente se encontra às 7h25 da noite ao vivo aqui na TCM. Boa noite. Até lá.